tá bom, então se a ciência convencional é isso, mas como que a conscienciologia, pelo que vocês estão falando, não é uma religião? O que se diferencia de uma religião? E o que vocês acham, assim, em relação a isso? Porque isso eu já tive vários debates, e até tive um debate legal com um amigo meu uma vez, que ele já teve várias experiências quando era mais jovem e tal, e hoje em dia ele descarta, não tem muito, não leva muito a sério essa questão que ele vive. Mas uma vez ele falou para mim, mas a Conscienciologia para mim parece só uma questão um pouco mais refinada da religião, uma questão que para as pessoas também se enganarem de uma maneira, tal. E como que vocês veem isso assim? Vocês acham que tem coisas parecidas? O que vocês acham que diferencia assim a Conscienciologia da religião? Eu acho que assim, a gente entende, né, o movimento dentro da Conscienciologia entende realmente que a gente se posiciona nem num lado nem do outro, né? Nem a ciência mesmo, com esse método que a gente tem de obter o conhecimento, e nem com um outro método de afirmar o conhecimento, que é a religião, né? Transpor uma experiência de alguém para outra como uma crença, né, absoluta. Então a maioria realmente, né, do processo religioso, né, das pessoas que têm alguma religião ou que foram líderes de religiões, elas têm experiências pessoais e elas querem, tipo, né, ser mensageiras daquilo para outras pessoas, né? Então cria estruturas onde você tem as suas verdades e aquelas verdades são inquestionáveis. A partir do momento que a gente propõe um sistema de obtenção de conhecimento, né, um método para que você questione absolutamente tudo e só confie nas próprias experiências pessoais, isso realmente é algo que não conversa com a religião. Ela conversa muito mais com a ciência, né? Muito embora ela não seja a ciência, né? Porque até tem gente que pode interpretar a Conscienciologia como pseudociência, porque ela pega aqueles atributos, né, da ciência, de questionar, de aplicar um método, de ter validação daquele conhecimento. Então a gente tem tudo isso aí. Mas a gente não entra dentro daquela ciência convencional, porque é o método, o paradigma, né, materialista, newtoniano, que tem um limite. E Então a gente. principalmente a questão do objeto de O pesquisa, né? objeto de Que a pesquisa ciência, é que essa outro. ciência que você está falando está sempre olhando para o objeto externo. Exato. E assim, é aquilo. Eu não acho que, por exemplo, a gente vai num caminho contrário da ciência. A gente anda paralelo com a ciência, né? Você, o movimento dentro da Conscienciologia consegue entender que isso é uma neociência, uma proposta dentro de um novo paradigma, com um método à parte, completamente à parte da ciência, para só ter um objeto de estudo que a ciência não contempla. Então, eu acho que a gente estaria muito mais para algo científico do que algo religioso, porque o princípio realmente da Conscienciologia é o da descrença, que é o princípio de toda religião, né? Da crença. Vocês sabem que para ficar bem, assim, bem elucidativo essa diferença entre a Conscienciologia e a ciência convencional é o seguinte aqui, ó. Tô segurando uma caneta aqui na mão, tá? Eu vou soltar essa caneta aqui. O que vai acontecer? Vai O cair. que vai acontecer? Ela vai cair. Ela vai cair, né? Ela caiu. Por que ela caiu? Porque existe uma força chamada força da gravidade, tá? Funciona assim, a massa dos objetos se atrai, ou seja, eu tô conseguindo demonstrar um experimento objetivamente. Vocês aqui estão vendo, quem está assistindo está vendo, tá aqui, ó. Força da gravidade. E aí vai ter todo o embasamento teórico para isso, como é que funciona, como é que não é. Só que como que eu vou chegar para você aqui, Eduardo, e falar assim, experiência fora do corpo existe. Quer ver? Vou me projetar aqui. Como é que eu vou provar isso para você? Eu não consigo provar isso para você. O que eu tenho condições de fazer aqui é o quê? Falar o que eu fiz Eu para tenho fazer isso. condições de contar a minha experiência, contar o que eu estudei, compartilhar o meu conhecimento com você, e a partir do momento que você se interessa por isso, a trajetória é tua. Você que vai ter a tua caminhada, você que vai chegar nas suas autocomprovações, e eu não vou fazer esforço para te convencer. A não ser que a gente já veja o filme lá do Doutor Estranho, que ele dá aquele golpe e a pessoa sai do corpo e ele traz de novo. Ali, Não. se ele soubesse aquilo, Não. beleza, mas. Não, e você sabe, Alexandre, que existem casos desses, né? Pessoa que tira outra do corpo. De pessoas que tiram outras do corpo, mas isso é uma condição, assim, tão atípica e tão rara que E geralmente é traumatizante. geralmente é traumatizante. Então, assim, quem tem maturidade com esse tipo de experiência, né, quem tem traquejo com isso e tem boa intenção, principalmente boa intenção, não vai ficar querendo enfiar ideia na cabeça dos outros, não vai querer ficar convencendo, manipulando. Então essa é uma diferença muito importante. A religião, do modo geral, ela vai trabalhar com convencimento, vai incutir medo na cabeça das pessoas. Então, quer dizer,
Eu tenho uma verdade pronta aqui, uma verdade absoluta. O que vai acontecer se você não acreditar? Ah, você vai parar em tal lugar, você vai receber tal punição. Trabalhando com medo, né? Ou você tá na minha religião, no meu grupo, você tá certo, ou se você não tiver, você tá errado e tá todo mundo errado. Então, Isso. E aí, como a gente trabalha na Conscienciologia com o princípio da descrença, já desde o início, desde o princípio aqui, quando a gente começa a estabelecer um diálogo, eu já coloco o princípio da descrença aqui, isso demonstra que não existe essa necessidade, ou essa vontade, essa intenção de convencer o outro. Então, isso já diferencia muito da religião. E em termos de diferença com a ciência, tem a questão do objeto de pesquisa, que já foi falado aqui, que em vez de eu estar querendo comprovar isso para os outros, eu comprovo para mim mesmo, eu tenho uma série de experiências que vão me trazer uma confiança, uma certeza íntima, e quem quiser embarcar nessa junto comigo, eu vou apresentar as minhas experiências, os meus estudos e vamos junto nessa. Testemunha é totalmente individual, né? Você consegue compartilhar a experiência. Compartilha aquela experiência, eu dou um método e tal, você pode aplicar aquilo, mas aquele lance da ciência de todo mundo testemunhar um determinado fato, aquilo dentro da Conscienciologia é muito raro. Na verdade até tem, né? Tem, por exemplo, eu e você podemos nos projetarmos e nos encontrarmos, né, na outra dimensão e tal, e a gente depois chegar, nós dois testemunhamos a mesma experiência. Vai ser mais raro, só que ainda assim eu preciso estar completamente Foi o que eu liguei, dentro de mim. né? Exatamente. Então, tipo, é possível duas pessoas ou mais testemunharem a mesma experiência, mas isso é a regra, né, da ciência convencional. Então, tem que ser testemunhável, né? As outras pessoas têm que replicar aquilo e funcionar naquelas mesmas condições. E na Conscienciologia, na verdade, isso é totalmente subjetivo. Mas esse é um ponto de diferença, porque, como você falou, o objeto de pesquisa é a gente mesmo. Só que esse é um ponto que diferencia muito. Quando você trata de objetos, de matéria, você pode ter esse procedimento, esse sistema que a ciência faz e que é muito bem feito e está tudo certo. Agora, ela cumpre muito bem o propósito que ela está destinado, né? Completamente. Claro. Agora, quando é a consciência ali envolve uma coisa, por exemplo, chamada emocional, muda completamente. Por exemplo, tem um experimento, eu esqueci o nome das cartas agora, não sei se vocês lembram, uma carta que a parapsicologia tem, que tem aquele que tem o xizinho. Isso, cara. Tem o X, tem o quadradinho, tem o triângulo. Isso. Aí o que os pesquisadores faziam? Eles colocavam para o sensitivo lá, não, qual que é a carta agora que está aqui? Ah, é o quadrado. Ele ia lá, então fazer toda uma análise estatística para comprovar que aquela pessoa, aquele sensitivo, aquele parapsíquico, ele não era sorte que ele acertava, ele estava realmente conseguindo prever a carta que aparecia ali. Só que com o passar do tempo, eles perceberam que os resultados foram caindo. Então tinha acertos altos que mostravam que já não era fugir a probabilidade de ser chute, de ser alguma coisa ao acaso. Só que com o passar do tempo ia caindo. Por quê que ia caindo? Porque o sensitivo ali, ele estava meio desestimulado, né? Fala, pô, triângulo, tipo, sabe? É uma coisa que é meio maçante, muito tediosa. Eu achei interessante que aí, para mudar isso, como a maioria eram homens, começaram a colocar a imagem de mulher pelada. Aí os caras... E os acertos foram lá em cima, entendeu? Ah, Voltou tem com tudo. Por quê? Ele ficou empolgado, estimulado. Então, quando você tem um fator emocional, interesse, motivação, isso influi no resultado da pesquisa. Então, olha só, parece uma coisa boba, mas... Então, como é que você vai estudar a gente mesmo de uma forma maçante? Tem que dar resultado para exatamente igual quando nós somos indivíduos diferentes, com experiência, com nível de maturidade, com nível até fase de vida completamente distinto. Então, você vê que fica uma coisa, não casa. Por isso que o sistema nosso, no caso de experimentar, aplicar técnica, comprovar depois, ver por você mesmo, é muito mais inteligente do que realmente ficar contando com uma pesquisa que vai dizer ou não. Mas e aí, quando a ciência afirmasse, não, comprovamos, existe vida após a morte. A EQM, por exemplo, a EQM provou, mas e aí, o que a gente faz a partir de agora? Exatamente, ainda assim vai ter que ter um processo individual. Então, todo mundo vai aceitar isso de boa? Ah, então e tá. Como é que o sistema de crenças, né, as múltiplas religiões aí, como é que isso vai ser lidado? Porque a ciência, como você falou, não é algo único, estanque, assim, não é, como você falou, assim, daqui a pouco
Já tive conversa nesse sentido, assim. Ah, não, quando a ciência comprovar, então eu entro nessa. Tá, mas e aí? Acho que vai ter uma. Ah, não, aqui a ciência é uma coisa única, agora sim, comprovo. Não, não é assim que E aí, a funciona. partir disso, o que a gente faz com É, aquilo, né? exato. Então, Só ver o exemplo desse debate entre criacionismo e evolucionismo que aconteceu de 11 horas ali, pô, o pessoal tá discutindo, tá em alta esse debate hoje, né? as Então, pessoas estão colocando em dúvida, né? então esse consenso não vai existir de imediato, né? Não, até porque, assim, a própria história da ciência, eu fico muito tranquilo com isso e é justamente que as pessoas, né, me falam assim, como que você pode, assim, acreditar nessas coisas, das suas experiências e não achar que realmente tem influência de outros elementos na tua vida, assim, e que, tipo assim, você tá confortável. Eu falo, cara, olha só, a questão é que as minhas experiências de vida também envolvem experiências que eu testemunho no mundo, né, de outras pessoas e coisas que eu vejo e relatos também, e aquilo cria, obviamente, dúvidas na minha cabeça. E digamos que hoje eu considero realmente que a Conscienciologia é a melhor ferramenta que eu tenho para tirar essas dúvidas. Eu olho assim, as coisas que as respostas que eu encontro no sistema de informações que a gente cria e tal, e compartilha e bota e coloca em prova e tal, responde a maioria das dúvidas que eu olho no mundo, em qualquer lugar do planeta, as coisas estão acontecendo, os eventos estão acontecendo, os fenômenos que falam que é paranormal, tal, tudo aquilo, assim, esse sistema de conhecimento que eu tenho responde a essas principais perguntas. Então eu falo, não, isso é um conhecimento poderoso, né? E eu já vi o Valdo, o próprio professor Valdo Vieira falando sobre isso, que ele falou assim, que até falaram, ah, pô, você trouxe uma inovação, uma coisa nova, tal. Ele falou, na verdade, ele, claro que estava sendo talvez modesto nesse momento, ele falou, eu não trouxe nada novo. Eu peguei uma série de conhecimentos que já existiam É, e as trouxe. pessoas vão adivinhando isso, né? Vão tendo Porque se a gente parar pra pensar estudos sobre multidimensionalidade, sobre espiritualidade, é um negócio milenar, tem muito, e vários povos, várias linhas. linhas, isso existe há muito tempo. Só que a grande questão da Conscienciologia foi organizar isso de uma maneira objetiva, de uma maneira prática e de uma maneira que a gente pudesse experimentar. Colocar à prova aquilo que estava sendo dito. De uma maneira organizada, assim. Então, é isso que eu vejo que foi uma questão que ajuda, porque a Conscienciologia eu vejo assim, tá falando então que a Conscienciologia é a salvação. Não, o que eu vejo a Conscienciologia como uma ferramenta. Você assistiu um corte do Conscienciocast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.